Aqui a gente está acompanhando as negociações com os países do Oriente Médio, exatamente o que estamos falando aqui, Mesa, para resgate de civis que estão na faixa de Gaza e em Israel, que tem que ser uma top prioridade. Vamos receber agora a Helena Scheren, que é especialista em geopolítica, mestre em relações internacionais. Boa tarde, Helena. Boa tarde, Capês. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Um abraço a você. Muito obrigado por estarem conosco, nos ajudando a esclarecer toda essa situação tão dramática. Helena, nós estamos falando aqui, a prioridade máxima, pelo menos para os parentes, para quem tem, para o próprio governo, deve ser a recuperação dos reféns com vida. São cenas absolutamente chocantes. Eu chamava uma que é muito marcante, a adolescente sendo separada do seu pai e levada. Isso é uma das coisas extremamente dolorosas que existem, da gente estar tendo que presenciar. Que tipo de apoio os países da comunidade árabe, por exemplo, a Arábia Saudita especificamente, que Mohammed bin Salman vinha se aproximando de Israel, fazendo movimentos nesse sentido, os Emirados Árabes Unidos, que já vinham, inclusive, se antecipado nesse contato, a Jordânia e o Egito têm tratados de paz já de décadas com Israel. Como é que eles podem colaborar e até que ponto a intensificação do bombardeio de Israel em Gaza pode afastar e inidir esse tipo de apoio? Bom, vamos lá então. Uma coisa que vários desses países têm em comum, em especial 4 deles. A gente tem o Marrocos, os Emirados Árabes, o Bahrein e o Sudão. Eles têm com Israel o que a gente chama de Acordos de Abrão. É uma série de acordos diplomáticos que foram assinados ali em 2020, que até então eles deram poucos frutos, até a gente não pode falar de tantos assim, mas é algo muito positivo, né? A gente tem uma aproximação do mundo árabe com Israel. Então, esses 4 países agora, eles estão num cenário um pouco difícil, quase que numa sinuca de bico, porque eles têm que escolher entre apoiar ou ficar ao lado de modo geral, da população palestina, o que eu preciso fazer um parênteses bem rapidinho, eu me lembro que vocês já fizeram, mas de toda forma é sempre bom a gente reforçar, que o Hamas não são os palestinos. O Hamas é um grupo terrorista, é uma coisa. Os palestinos, a população civil, é outra coisa. Mas, de toda forma, aqui a gente tem uma conexão pelo fato deles serem árabes. Então, por serem irmãos árabes, a gente fala entre aspas. É bastante difícil. De modo geral, a gente tem, por exemplo, a Cisjordânia e a Jordânia com correlações muito próximas. Então, a Jordânia é o país do Oriente Médio que mais recebeu nas últimas várias décadas imigrantes, refugiados desses territórios palestinos, né? Tanto da faixa de Gaza, quanto da Cisjordânia, quanto antigamente das colinas de Golã, mas enfim. Então, a Jordânia, desse modo, ela já está bastante saturada. Então, a gente pode falar, por um lado, ela está preparada? Não, ela está, muito pelo contrário, ela já está saturada. A gente está aguardando aqui ver como é que o Egito vai se portar. A gente estava esperando uma reação mais aberta do Egito até certo ponto. Porém, o Egito, eles têm um certo trauma recente, que é pelo fato de que o Hamas, ele é um dos aliados da Irmandade Muçulmana. A Irmandade Muçulmana foi um grupo que esteve no poder do Egito entre 2014 e 2016, se não me falha a memória, e eles foram tirados do poder porque foram extremamente ditatoriais, apesar de terem sido eleitos democraticamente. Então, essa aproximação entre o Hamas e a Irmandade Muçulmana assusta o Egito a abrir com muita tranquilidade as suas fronteiras, porque a gente não sabe quem que vai poder entrar ali. Lógico que a gente já sabe que tem literalmente milhares, alguns milhões de civis, de refugiados palestinos mesmo, isso já é o que a gente espera. A gente está vendo os 30 brasileiros que estão no aguardo dessa salvação para poder passar para o outro lado da fronteira egípcia, mas é muito complicado. O Egito não sabe até que ponto ele se mexe, até que ponto não se mexe. Enquanto tudo isso acontece, a gente tem também a Arábia Saudita. A Arábia Saudita ela não chegou a firmar, de fato, acordos diplomáticos com Israel. Muito pelo contrário, esse ano mesmo ainda ela firmou um acordo diplomático com Israel, aquele que teve a ajuda da China há alguns meses. Com o Irã, há alguns meses. Então, a gente vê, quase que tentar uma bola de cristal, assim, para esse futuro próximo, porque são tantas relações complexas e com tantos passados e presentes concomitantes que parece que a gente nem sabe para onde que isso tudo vai dar. Helena, me ouve bem? Sim. Muito bem. Helena, é o seguinte,
A ida de refugiados palestinos para o Líbano, final da década de 70, início da década de 80, acabou sendo muito ruim para o Líbano. E isso, acrescendo o fato de eles serem próximos da Irmandade Muçulmana, o Egito também não tem condições de receber mais refugiados ainda. Como você vê a questão da fronteira do Egito com a faixa de Gaza? A abertura desta fronteira poderia permitir que terroristas do Hamas se infiltrassem a população e saíssem livres? Esse é o medo de Israel? E a pergunta que fica é a seguinte: os Estados Unidos, nação mais poderosa militarmente do mundo, apoia declaradamente Israel. Não seria mais fácil dar força para uma liderança moderada na faixa de Gaza, retirar e desarmar completamente o Hamas, em vez de se aventurar numa extinção de um grupo terrorista que está fluidamente oculto, se misturando na população? Qual a dificuldade de fortalecer uma liderança moderada e estabelecer uma negociação mais pragmática com os países da faixa, com a Palestina, com a faixa de Gaza e a Cisjordânia? Uma excelente pergunta. Na verdade, a gente tem na Cisjordânia, não é o mesmo Hamas, não é o mesmo grupo que lidera politicamente a região. Então, mais lá para cima na Cisjordânia, a gente tem uma correlação entre a OLP, que é a Organização pela Libertação da Palestina, e o Fatah, que é um outro grupo também. Eles têm divergências bastante intensas com o Hamas, em especial porque o Hamas tem como objetivo declarado, isso ninguém nunca negou, a extinção completa de Israel. Então, eles não só não reconhecem Israel, como desejam a extinção de Israel. Por esse outro lado, a gente tem tanto o Fatah, quanto a OLP tentando um pouco mais no sentido de negociações. A gente tem que pensar também que ambos os lados, tanto ignorando o Hamas por um breve momento, mas que tanto esse lado mais palestino quanto o lado israelense, eles têm exigências muito grandes para o outro lado. E essas exigências, por outro lado, elas são pouco diplomáticas, é difícil da gente chegar nesse acordo. Não fosse só isso, daí que a gente coloca o Hamas de volta nesse caldeirão, de volta nessa mistura, o Hamas ele não tem nenhum interesse em terminar isso de forma pacífica. Não tem nenhum interesse de uma negociação diplomática ou, enfim, com Israel. Então, isso só por si já é uma questão que dificulta bastante o conflito. Aí, o segundo ponto que você tinha comentado sobre o Líbano e os demais países da região, sim, são países que já estão bastante saturados, e sobre a incursão, uma potencial incursão estadunidense para se infiltrar na região, ou de fato para entrar sem ser escondido, de certa forma, é algo muito delicado. Porque, nesse exato momento, a comunidade internacional inteira está assistindo. A gente vê de forma semelhante, a guerra, o conflito que a gente estava tendo e que ainda está acontecendo entre Rússia e Ucrânia, esse conflito agora, o mundo inteiro está de olho. Se o mundo inteiro está de olho, eles estão de olho em tudo que qualquer pessoa faz. Então, o próximo passo do Netanyahu, meu Deus, super complexo. A gente já fala em um potencial fim da carreira política do Netanyahu. Para ver os próximos passos que o Mahmoud Abbas vai dar, o presidente do OLP vai dar. Se ele fizer um passo errado, a gente já tem os Estados Unidos e o Ocidente inteiro novamente, ou de forma mais intensa, contrários à Palestina, aos palestinos. Então, é muito complicada essa relação. Ela é realmente um xadrez muito complexo. Helena, o nosso especialista em questão militar, o comandante Robson Farenaz, vai te fazer uma pergunta. Boa tarde, doutora Helena. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Boa tarde. Salvo assim, maior engano, né? A relação da Arábia Saudita com os Estados Unidos agora sob o Mohammed bin Salman, MBS, ela é cheia de altos e baixos, né? Eu queria a opinião da senhora, qual vai ser o papel da Arábia Saudita nesse conflito? Qual é a perspectiva da senhora com relação... Porque eu penso assim, né? A gente vinha numa toada até a ascensão do MBS. Agora parece que a coisa se alterou um pouco. Como é que a senhora está enxergando tudo isso? É um excelente questionamento também. Genuinamente, a gente viu o MBS com muitas promessas e a gente tinha uma previsão de que ele fosse mais ativo em relação a Israel, especialmente, né, com uma aproximação mais diplomática. Mas, por outro lado, a gente tem que levar em consideração também que o conflito que a Arábia Saudita e o Irã travam
ainda que esse conflito seja, de certa forma, por trás das cortinas, a gente chama de uma guerra fria regional. Essa guerra fria regional entre esses dois países faz com que eles nunca lutem diretamente. Então, a gente nunca tem o Irã e a Arábia Saudita diretamente jogando bombas um no outro. A gente sempre tem, em outros lugares do Oriente Médio, cada um deles apoiando lados opostos. Quer seja um o governo, outro contra governo, milícias, enfim. E enquanto isso acontece, a gente tem a Arábia Saudita falando, não, eu sou a genuína merecedora de ser a líder do mundo árabe e do mundo muçulmano dentro do Oriente Médio. Em termos de líder árabe, ok, o Irã é persa, o Irã não tem essa pretensão. Mas em termos de líder do mundo muçulmano, essa é a questão onde ela mais tem picuinhas, de certa forma, com o Irã. Então, se ela der um grande apoio agora a Israel, ela perde pontos, por assim dizer, nesse xadrez político que ela tem com o Irã. Então, parece contraintuitivo, mas dependendo de que formas a Arábia Saudita ofereceu o seu apoio a Israel, pode ser que ela fortaleça o Irã nessa guerra fria regional, que daí é num patamar mais macro. Então, realmente, agora ela está num cenário bastante complexo. Agora, de fato, é uma sinuca de bico. Eu, particularmente, a minha visão como analista internacional, eu vejo a Arábia Saudita ficando um pouco mais silenciosa nesse momento. Então, eu não esperaria grandes movimentações. Claro, é aquilo que eu falei de ser um pouco bola de cristal, né? Pode ser que a minha previsão de bola de cristal esteja errada, mas ao que as análises internacionais indicam, a Arábia Saudita não parece que vai dar grandes passos a favor de Israel nesse momento. Mas tampouco dos palestinos. Professora Helena Scheren, que é mestre em Relações Internacionais, o seu colega aqui, o doutor Felipe Monteiro, que também é especialista em internacional, vai endereçar uma pergunta à senhora. Helena, primeiramente, muito obrigado pelo tempo que você despendeu para conversar conosco aí um pouco. A pergunta vai no seguinte sentido: quando você pega o histórico da faixa de Gaza, você vê que em 2005 Israel resolveu sair da faixa de Gaza, acabar com os assentamentos, com a ocupação, e logo em seguida houve o fortalecimento do Hamas. Em 2006 o Hamas ganhou as eleições e está no poder de forma autoritária desde então. Você imagina que no pós-guerra a Israel vai mudar a relação com a faixa de Gaza, vai voltar com as ocupações? Como é que você acha que pode ser o dia seguinte, né, no fim dessa guerra em relação a Israel e a faixa de Gaza? Obrigada pela pergunta também, Felipe. Hoje de manhã ainda eu estava vendo um outro colega nosso, também analista, mais internacional, se não me engano ele é estadunidense, e ele comentava sobre como que o Israel, de pós-8 de outubro, será capaz de fazer coisas que Israel, pré-8 de outubro, talvez jamais pensasse em fazer. Ele fez uma correlação com os ataques às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, antes de 11 de setembro de 2001, era um país com um foco de segurança internacional e segurança nacional concomitantemente num outro formato, e a partir de então ele se reconfigurou. E hoje em dia a gente tem os Estados Unidos, como todos conhecemos, um país muito, muito preocupado, um país em termos militares, com uma logística muito mais preocupada em termos nacionais. Pode ser que a mesma coisa aconteça agora com Israel. Então, ao que a gente imagina, tem essa questão de Netanyahu estar, de certa forma, não sendo tão intenso, de novo, parece contraintuitivo falar isso, especialmente porque a gente está no cenário de guerra, mas especialmente porque recentemente, nos últimos dias, a OTAN pediu ao governo israelense proporcionalidade nos ataques. O Conselho de Segurança pediu mais tempo para Israel, dar mais tempo, né, à população da faixa de Gaza para poder sair antes dela fazer aquela incursão, fazerem a incursão, que eles já estão adiantando o que vão fazer. Então, parece que o Netanyahu está meio com medo de o que a comunidade internacional vai julgar, como que a comunidade internacional vai atuar nesse momento. Particularmente, eu não vejo um final desse conflito, tão breve, e 2, onde a faixa de Gaza e a população que ali habita consiga um final minimamente pacífico ou minimamente seguro sem a derrotada, né, com a derrotada do Hamas ao mesmo tempo. Então, me parece que essas duas coisas elas andam de forma quase que contraposta. Não tem como a gente derrotar o Hamas se a gente não destruir parte do território da faixa de Gaza, onde a população que ele vivia. Eu vi que vocês comentaram agora um pouquinho, eu estava assistindo antes de entrar, sobre como que é muito difícil você derrotar o Hamas. E, de fato, isso acontece com todos os que a gente chama de grupos armados não estatais.
Por vezes eles são considerados terroristas, por vezes não, depende do ator, depende do país, mas enfim. É muito difícil a gente derrotar esses grupos, porque esses grupos eles não estão necessariamente atrelados a um território. Por muitas vezes eles podem fazer células terroristas, ou enfim, células em outros países e se locomover, ou eles podem muito bem, não tem um uniforme de terrorista. Então não tem um uniforme que eles colocam e depois saem à rua e falam, putz, era esse moço mesmo que eu queria matar. É muito difícil, então não tem como você bem distinguir, a menos que você tenha uma inteligência militar e uma logística de forças armadas muito, muito, muito boa. O que a gente vê, que é o caso de Israel, né, um dos maiores exércitos do mundo. Então, até certo ponto, esse xadrez que a gente tem. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Felipe. Professora Helena, o Cristiano Vilela vai fazer uma pergunta. Agora recebemos uma informação aqui há cerca de 45 minutos, um pouquinho antes do pôr do sol, houve uma explosão próximo a um estacionamento ali em Rafa, na cidade de Rafa, atravessando ali na parte sul da fronteira da faixa de Gaza, e tinha muitos civis que estavam ali reunidos nas proximidades para fazer a travessia ali em direção ao Egito mais cedo. Então, uma fonte, um porta-voz do exército de Israel disse que, por enquanto, não há nenhuma informação sobre o ataque, eles não tinham informações sobre o ataque, e que a área era vazia, não houve vítimas. Se você tiver alguma informação sobre isso, ou que tenha chegado, pode completar junto com a sua resposta ao Cristiano Vilela, que ele vai fazer a sua pergunta agora. Professora, boa tarde, satisfação falar com você aqui na Jovem Pan. Professora, nós temos visto agora ao longo desses últimos dias uma série de manifestações em diversas partes do globo, em universidades norte-americanas, em pontos diversos da Europa. Aqui no Brasil tivemos discussões, manifestações entre grupos que se posicionam em defesa de Israel e grupos que se posicionam em defesa do Hamas ou em defesa do Estado palestino, enfim. Dá a impressão de que nós estamos vivendo, diante desse episódio de guerra, um momento de polarização. Talvez essa polarização que a gente tem visto em diversos episódios no mundo hoje em dia, ela também está sendo replicada nesse contexto de guerra. Na sua visão, isso influencia negativamente numa possibilidade de se tentar, de se buscar, de se encontrar a paz? Isso faz com que a paz fique ainda mais distante de ser encontrada? Obrigada pela pergunta. Sim, de fato, essa polarização ela acontece em todos os cenários. Eu sou mestre em relações internacionais, eu sou especialista em geopolítica do Oriente Médio. Recentemente eu gravei um vídeo na minha página profissional do Instagram, e ainda assim eu tive conflitos de família. Então a gente sempre tem o pessoal que vai colocar o dedo, vai falar, mas você é pró-terrorista, não, mas você é pró-outro lado, você é pró... E fica muito difícil, no fim, a gente saber quais que são as informações reais, quais que são os dados de fato. A gente fala, dentro desse universo de conflitos, dentro das relações internacionais também, a gente fala muito sobre como que, além da guerra bélica, há também uma guerra de informações. Então, essa meio guerra de fake news. Você não sabe quais são as pessoas, quais são os jornalistas, quais são os analistas, que de fato você pode ouvir e falar, ok, concordo ou discordo, mas essa pessoa está me trazendo a sua análise ou está me trazendo dados de fato, e até que ponto a gente ouve pessoas simplesmente dando suas opiniões, tendo elas como fato. Então, isso é uma coisa muito, muito complexa. Essa polarização também, ela confunde de forma muito grotesca a diferença entre o Hamas, grupo considerado por boa parte do Ocidente como um grupo terrorista, e os palestinos, a população palestina, a população que vive especialmente na faixa de Gaza. Nesse momento, a população que vive na Cisjordânia, a gente não está falando tanto sobre eles, porque eles não estão diretamente alinhados nesse conflito. Então, esse fato de que a gente coloca, se você apoia a população palestina, você apoia o Hamas, essas coisas não são verdade. Uma não depende necessariamente da outra. Você pode plenamente defender a população palestina e, por qualquer razão, defender que você não gosta, como como as forças armadas israelenses estão levando essa incursão, ao mesmo tempo em que você também discorda do Hamas, ao mesmo tempo em que você também acha absurdamente extremista isso que eles estão fazendo. Parece que você tem que escolher um lado, mas nessa guerra o lado é ou Israel ou Hamas, não ou Israel ou palestinos. Muito bem colocado. Opa.
Muito bem colocada, inclusive essa é a posição, dizer claramente que o Hamas não representa o povo palestino. Professora Helena Tchery, nós agradecemos muito a sua colaboração e protestamos por chamá-la novamente assim que for possível. Agradecemos muito. Muito obrigado. Tá ótimo, muito obrigada. Obrigada, pessoal. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Meu querido comandante Robson, chega uma notícia aqui também. Sirenes interromperam a abertura da sessão de inverno do parlamento israelense nessa noite de segunda-feira, quando um bombardeio de foguetes foi detectado próximo a Jerusalém. Os deputados ali foram solicitados para deixar ali a Câmara e evacuar até um abrigo, um abrigo de bomba, né? Um abrigo antiaéreo. Então, não foi, imediatamente não se conseguiu detectar se esses mísseis acabaram sendo interceptados pelo Domo de Ferro, que é o sistema de defesa aérea de Israel, ou se chegaram até o solo. Os serviços de emergência, postos de saúde de Israel, disseram que não estavam cientes ainda de nenhum ferimento, de não há feridos e também que não houve esses golpes. O que está acontecendo? Será que o Jerusalém já é um pouquinho mais lá para o norte, né? Já é mais no alcance do Hezbollah, não é não? Perfeito, pode ser um ataque do Hezbollah, mas nós temos que lembrar também o seguinte: o Hamas parece que já tem mísseis aí com alcance de... foguetes com alcance de cerca de 200 quilômetros. Uma coisa que a gente precisa levar para os nossos ouvintes, ô Capês, é que às vezes o pessoal acha que que o pessoal militar do Hamas é desqualificado. Então, muita gente ali com formação universitária, às vezes com 2 ou 3 faculdades. Esse pessoal, eles têm uma capacidade de engenharia, né, de projéteis, de artefatos militares que é invejável. Essa gente arrumaria emprego aí em qualquer indústria bélica do mundo. Eles têm uma capacidade fantástica. Só para você ter uma base, em 2006, não foi o Hezbollah, o Hamas, foi o Hezbollah. Em 2006, na costa do Líbano, o Hezbollah quase afundou uma corveta israelense, a NS Hanit, com mísseis que eles adaptaram, né, que o Irã entregou, e eles tinham a capacidade de lançar. Porque o problema todo não é você receber um míssil, né, e falar, não, agora a gente tem um míssil aqui. A capacidade de lançamento do míssil não é coisa para qualquer um. Você tem que entender de planimetria, você tem que entender das condições meteorológicas adequadas, você tem que ter uma marcação aí ideal, uma solução de tiro ideal, de disparo, para que esse míssil atinja o alvo com efetividade. Então, a gente fala aí de Hamas e Hezbollah, né, com 2 grupos de altíssima capacidade operacional. Em princípio, pode ser o Hezbollah, mas eu não duvido que tenha sido o Hamas atacar Jerusalém, não. Ao que parece, foi o Hamas mesmo. O que dá uma certa surpresa, né? Porque como pode o Hamas ter esse poder bélico que não acaba nunca, né? Eles lançaram mais de 5 mil mísseis, né? Foguete, na verdade, né? Porque não é teleguiado no sábado, e agora conseguiu lançar mais tantos mil mísseis. Ou seja, realmente o Hamas ele se preparou para essa incursão contra Israel. Exatamente. E está preparado para realmente a ofensiva de Israel, né? Agora, um ponto interessante sobre o Hezbollah tem um poder bélico muito maior do que o exército do Líbano, né? É impressionante o grau de sofisticação que o Hezbollah tem, né? É algo que impressiona, inclusive, os exércitos mais poderosos do mundo, né? Realmente é um poderio militar, assim, robusto, né? Impressionante. Deixa eu... Por favor, Robson. Só falar uma coisa aqui. Um dado de curiosidade para os nossos ouvintes aí. O Hezbollah matou mais soldados americanos num único dia do que toda a Guerra do Golfo. O atentado em 1983, em Beirute, matou cerca de 240 fuzileiros navais dos Estados Unidos. Morreram mais americanos em Beirute naquele único dia do que em toda a Guerra do Golfo. Por isso que é uma preocupação de Israel de abrir uma nova frente no norte. Exatamente. E aí você entende geopoliticamente, porque os Estados Unidos querem mexer no tabuleiro de xadrez para evitar, por meio do poder de dissuasão, qualquer manifestação da Hezbollah. Eu vou chamar